Outro dia eu estava ouvindo um negócio antigo sobre Dom Pedro I, Museu do Ipiranga, um documentáriozinho assim que fazia um teatro, né? Uma narração assim sobre a proclamação da independência e tal. E tem uma frase ali daquele negócio que me chama a atenção. Passou meio batido assim, eu nem sei por que eles fizeram essa frase na abertura, com aquela locução antiga e tal, mas o cara fala assim: os tempos eram outros, as almas eram as mesmas. Os tempos eram outros, as almas eram as mesmas. Isso pode ser entendido de várias maneiras, né? Mas eu fiquei pensando nisso, as almas eram as mesmas. Na nossa linguagem, no nosso entendimento fragmentado do que significa ser, a gente cria uma explicação linear para as almas serem as mesmas. É um fragmento. O que é essa explicação linear? Por exemplo, as almas reencarnam, né? Tudo bem, é uma explicação linear. E se eu assumir que as almas são as mesmas o tempo inteiro, sem a linearidade, por exemplo, da encarnação? Aquele cara que eu vejo no vídeo, em 1903, andando numa rua de Nova York, eu indiquei esse vídeo, né? No Instagram tá lá, um canal muito legal que eu faço verdadeiras viagens no tempo, imagens recuperadas de tempos antigos. Mas aquele cara que tá olhando a câmera, curioso, e que viveu na linha do tempo e que morreu há muitos anos, sou eu também. Agora, no fragmento de quem vive debaixo do tempo e do espaço e só consegue entender as coisas dentro dessa linearidade, ele é ele, eu sou eu. E se eu fui ele de alguma maneira, eu fui literalmente, cabendo naquele corpo, encarnando e reencarnando num movimento linear, de ida e volta, de começo e de fim, de tempo e de espaço. Mas fora do tempo e do espaço, os tempos eram outros, as almas eram as mesmas e ainda são. O que eu estou falando aqui é só um fragmento de um entendimento que pode se colocar na gente de maneira mais aprofundada, silenciosamente, intuitivamente, sensivelmente, especialmente se não se encapsular numa ideia pronta. Porque os antigos diziam, porque o Allan Kardec diz, porque o mestre fulano tal, porque o livro, porque a Bíblia, porque... Tudo bem, são olhares, são perspectivas, né? São apontamentos, são fragmentos, são tentativas de se descrever um fenômeno muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais complexo, numa linguagem fragmentada que é a linguagem das ideias e das religiões. Por isso, dentro disso cabe. Mas o que transborda? O que transborda é a verdade. O que não cabe nas palavras, o que não cabe nas ideias, é justamente isso que compõe esse fenômeno que é muito mais amplo e que a gente chama de morte, porque a gente não consegue pensar, encarar ou viver nada que se distancie dessa natural e limitada percepção da vida dentro dessa configuração tempo e espaço. Deu para entender? Rádio Inverso.